Eduardo Pastor, eu sou advogado trabalhista, assessor aqui do Sindiprestem. O que eu gostaria de deixar de reflexão para vocês com relação à NR1? A gente conseguir implementar bem essa norma regulamentadora, ou pelo menos começar a implementar e começar a olhar para ela de um jeito positivo, e dá para fazer muita coisa prática a partir de agora, independente de maio de 2026, que vai entrar em vigência do ponto de vista punitivo, já dá para fazer muita coisa, desde que a gente entenda que a norma regulamentadora número 1, para a gente encaixar naquilo que ela já pode ser aplicada, deve ser entendida e compreendida tanto da NR1, mas também entender e olhar bastante para uma outra NR que vai ajudar a entender muito como é que a NR1 funciona. Qual que é a NR17? Uma dica e sugestão para vocês, empresas que vão aplicar e colocar em prática a NR1. Olhem para essa NR, leiam o que está escrito na NR1, mas também olhem muito para a NR17, porque lá é que estão os elementos dos riscos psicossociais desde, sabe quando? 1978. Então, o que nós estamos colocando aqui? A NR1, ela está trazendo um contexto novo dos riscos psicossociais, mas se a gente for ver bem, isso já está lá desde 78, lá na NR17. Ou seja, as empresas, os empresários já deviam estar olhando e entendendo que a NR1 trouxe uma coisa escrita, sim, mais claramente, mas já as normas de prevenção de riscos psicossociais já estão previstas lá na NR17. Então, primeira dica e sugestão. Quero entender bem a NR1. Tem que ler em conjunto a NR17. Segunda dica legal para quem quer implementar e aplicar a NR1 com uma certa segurança e eficácia. E entender que a NR1, ela tem vários elementos de mitigação dos riscos psicossociais, mas nós precisamos entender o mantra que rege esta NR1, que é o seguinte: quem fica doente não é só o trabalhador, mas o trabalho. Este é um mantra que vocês podem até escrever. Quem fica doente não é só o trabalhador, mas o trabalho. Isso faz toda a diferença. Por que isso é importante? Porque o fiscal do trabalho, quando ele for olhar a aplicação da NR1, ele vai olhar para o trabalhador, até porque isso está expresso na norma, a participação do trabalhador, mas também para o trabalho. O que significa isso? Para a organização do trabalho, para o local, aonde que nasce, onde é que está, qual que é o agente que provoca as doenças mentais no trabalho. Da onde que está vindo isso? Ele vai querer saber da onde que está vindo o foco da organização do trabalho, o agente que provoca a doença ocupacional, a doença mental. Então, a fiscalização, ela vai olhar para essas duas vertentes. Por que eu estou colocando isso? Porque, ainda que a gente tenha que se preocupar muito com relação aos questionários, isso é importante, que se preocupe, que vão ser feitos para os trabalhadores, é preciso olhar para a organização do trabalho. O ambiente de trabalho, o agente que provoca a doença ocupacional, doença mental. Se você só olha para o trabalhador e não olha para aquilo que provoca a doença ocupacional no trabalhador, o fiscal do trabalho vai falar: legal, muito bacana, mas vocês entenderam a norma pela metade. Que é onde as pessoas, me parece, estão olhando, observando pouco. Quem fica doente não é só o trabalhador, mas o trabalho. O auditor fiscal do trabalho, ele vai olhar para essas duas vertentes. E por fim, dito isto, o que é importante, que alguém deve estar perguntando assim: mas como é que eu identifico? O trabalhador é fácil identificar se ele está doente ou não, psicólogo, pessoal de saúde, segurança do trabalho, médico do trabalho, uma visão interdisciplinar. Mas e a organização do trabalho? Como é que eu consigo bater a fotografia da saúde da organização do trabalho? Isso está na própria NR1, ela já dá a dica e a sugestão e o caminho, que é o seguinte: para a gente entender como é que está a saúde da organização do trabalho, quem vai poder bater essa foto com segurança jurídica é a ergonomia. Porque é a ergonomia que consegue bater a foto do todo. É do indivíduo, mas também do todo. Veja, a gente está colocando no contexto aqui a ergonomia, porque a própria norma privilegia a ergonomia desta maneira. Não estou dizendo que os outros profissionais não sejam importantes nesse momento. Eles são, mas nós temos que colocar debaixo da ergonomia para a gente bater a foto da saúde, não só do trabalhador, mas da organização do trabalho. Então, esses são os 3 alertas que eu coloco para vocês como dicas e sugestões para a gente poder seguir um caminho de aplicação da NR1, independente de qualquer coisa. Só vou fazer uma última observação aqui. Eu tenho, enquanto advogado, eu assessoro, sabe disso, a Federação do Comércio aqui em São Paulo. Eu estou falando para um monte de sindicato patronal sobre esse tema. Quando a gente chega nos lugares e para conversar com os empresários, geralmente é assim, eles me abordam assim, a primeira coisa que eles fazem é falar assim: ô Eduardo, e aí, e quando é que vai adiar de novo a NR1?
entendo particularmente, e eu respondo da seguinte maneira: não vai adiar mais. Essa é a minha percepção, Patã. E digo mais, nem nós devemos pensar em adiar essa norma regulamentadora, porque o Brasil tem realmente uma incidência, alta incidência de trabalhadores ficando doentes, com doença mental do trabalho, relacionados ao trabalho. E isso a gente precisa estar olhando mais do que nunca. Eu particularmente entendo que não vai haver mais nenhum adiamento, já teve um. A gente nem deveria pensar em adiamento. A gente tem que pensar em como aplicar o que já está aqui. Que é esse que é o objetivo que nós vamos tentar atingir através da apresentação dessas 3 pessoas que são muito mais craques do que eu nesse assunto.